Fala galera, para quem não me conhece, me chamo Diogo. Hoje vamos estar descomplicando um pouquinho mais a engenharia de software. Eu decidi pegar um tópico aqui sobre transação de banco de dados, porque eu vi uma discussão na rede social, né, que eu achei assim um tanto complicada, né, para não dizer um tanto burra. Era uma pessoa que estava falando sobre transações de banco de dados e ela falava que se você está lá fazendo uma operação de gravação com várias tabelas e tal, né? Você deveria, por exemplo, se fossem deletes, se fossem inserts, você deveria, caso desse algum erro, dar deletes no que você inseriu. E se fossem updates, antes de dar os updates, você era obrigatório a pegar o estado daquelas tabelas, daqueles dados que você iria atualizar, para depois dar um outro update para voltar ao estado anterior, caso desse algum erro, tá? E isso aí eu achei um absurdo, inclusive. Era uma pessoa, né? Não vou expor, mas era uma pessoa ali que tem um tanto de seguidores, e a discussão também nos comentários e tal, dava de perceber que o povo, né, não tem a mínima noção do que é transação de banco de dados, tá, galera? E eu vou falar também um pouquinho de FK, porque na mesma discussão começaram a falar de FK e eu tive a impressão que a pessoa tava achando que a FK era algo que funcionava com magia, tá? Algum tipo de magia. Beleza? Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal. Bom, galera, transação de banco de dados, vamos lá. Conceito rápido aqui, se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo pegar o que eu botei aqui, vai no Google e pesquisa de forma, né, mais ampla, tá? Mas em resumo é o que eu estou botando aqui. Toda operação em um banco de dados, SGDB gera uma transação. Existem transações implícitas e explícitas, tá? Conceito ACID, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, tá? Pouquinho de forma breve aqui, posso até falar alguma besteira porque eu estou no improviso. Atomicidade, o dado tem que estar íntegro, tá? Assim como um átomo, não existe meio átomo, não existe meio dado, perfeito? É mais ou menos essa analogia. Consistência, tem um pouco a ver com a atomicidade também, tem que estar consistente, mas daí aqui é no consistente da questão que se eu tiver vários dados, várias gravações, vários operações que são uma dependente da outra, enfim, que isso tenha consistência, certo? Isolamento, né? Que seja isolado, né? Eu não posso estar na mesma transação, estar fazendo duas transações e atualizando o mesmo dado. Isso fere o princípio de isolamento, tá? E durabilidade, a questão da informação que eu estou transacionando, ela perdurar no banco de dados, como também não perdurar, tá? Caso ocorra um erro, ela não existir, tá? Então, em resumo, este é o conceito, tá, galera? Falando dos bancos de dados, pegar os SGDBs aí, sei lá, vou citar aqui alguns, Postgres, Firebird, MySQL, Oracle, SQL Server e por aí vai, tá? Todos eles trabalham esse conceito exatamente igual, tá? Pode ter uma particularidade lá sei lá, na forma interna como o banco trabalha, mas o conceito é exatamente este, tá? Bancos não relacionais, MongoDB e SQLite, por exemplo, pegar os mais famosinhos aí. Também tem o conceito ACID para transações explícitas, porém na questão implícita funciona um pouquinho diferente. Existem bancos não relacionais, tá? Que já não tem nem a transação explícita, então aí você já tem que fazer as coisas meio na mão, tá? Vamos lá. Transação implícita. Eu simplesmente dou o comando, isso aqui é uma transação já. O banco de dados internamente, ele abre e fecha uma transação. Beleza, galera? Inclusive um select, tá? Os bancos aí mais modernos, tu tá fazendo um select, ele tá abrindo e fechando uma transação para aquele select, tá? Transação explícita. É como se fosse uma caixinha. Eu digo que estou iniciando uma transação, todos os comandos que eu fizer na sequência do início da minha transação, tá? Eles vão estar dentro dessa mesma transação. E ao final eu dou um commit para, digamos, a transação deu tudo certo, fechar ela, salvar, fazer tudo o que tem que fazer, ou eu dou um rollback caso dê algum erro para
aplicação desfazer tudo que foi feito, tá? Então, essa é a diferença do implícita ou explícita. O post que eu estava vendo dava a entender, não, estava claro que a pessoa não conhecia isto, tá? E para ela tudo é implícito, tá? Coisa que não faz muito sentido no mundo real, tá, pessoal? Eu vou contextualizar aqui isso na prática, mas eu vou já falar da chave estrangeira também, porque estava na mesma questão. FK, ou chave estrangeira, né, foreign key, em inglês, né, é quando você tem duas tabelas ou mais e as mesmas estão interligadas. Exemplo, pedido e item. Na tabela de item, você terá uma FK para ID do pedido, por exemplo, né, que está lá na tabela do pedido também. É a chave primária da tabela de pedido. Como você pode ter, por exemplo, no mesmo exemplo que eu estou pegando aqui, no item do pedido, você pode ter o produto, que vem da tabela de produtos. Perfeito? Porém, isso precisa estar definido na tabela, né? Não é magia. Não adianta eu ir lá na minha tabela pedido e na minha tabela de pedido item botei lá ID pedido. Mas eu não liguei esse ID pedido com o ID pedido da tabela de pedido. O banco de dados entende isso, tá? Para eles são tabelas separadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, se eu ligo uma na outra, a item só vai popular dados na item se na pedido existir a informação. Se não existir informação na pedido, a item não vai popular dados, tá, galera? Então, isso precisa estar definido, não é magia, tá? Repito, não é magia, tá? Então, vamos lá. Por que eu trouxe então esse assunto? Por causa do exemplo esdrúxulo que eu vi na rede social e aquele monte de gente dando, como se diz, dando a veracidade para aquilo, né? Tornando como se, não, é assim e tal, funciona dessa forma. Não, não é dessa forma no mundo real. Então vamos lá, galera. Você está fazendo uma aplicação robusta, você está lá, né, tá criando o seu SaaS, o seu, né, a moda hoje é todo mundo ter um SaaS. Então, assim, teu SaaS provavelmente vai ser um sistema de gestão, um sistema de alguma coisa assim. Você vai ter tabelas que vão ter que gravar informações, que vai depender de outras tabelas. Você vai ter locais que você vai ter que gravar várias informações, né? Grava um pouco numa tabela, um pouco em outra e assim por diante. E se você não trabalhar com transação, você vai estar ferrado, cara, porque como é que você vou dar um update numa tabela, né? E antes de eu dar o update, não, eu tenho que fazer um select para pegar os dados que estavam anteriormente, porque se der errado o meu update, eu vou desfazer fazendo outro update com os dados originais. Isso não faz sentido nenhum, né? Ou estou inserindo dados, dá um erro lá, alguma coisa, e se der erro, dá os deletes. É um tanto estranho, tá, pessoal? Então, isso no mundo real não existe. Eu vou dizer, se eu pego um dev lá na empresa fazendo isso, eu já mando ele pro cursinho de banco de dados, cara. Não dá, é complicado, tá? Então, vamos lá. No mundo real, estou trabalhando com gravações de banco de dados, eu tenho que entender de transação, eu tenho que trabalhar com transação. Tá, galera? E é bem simples trabalhar com transação. Você não precisa aprender, mas eu tenho que resgatar uma transação que está lá rodando. Cara, se tu usar isso, vai ser uma vez na vida, outra na morte. Tá entendendo? No geral, você abre uma transação, faz tudo que tem que fazer, fecha a transação. Todas as linguagens de programação, aqui eu estou trazendo como é que é no SQL. Se eu fosse lá no SQL fazer, né, os comandos, tá? Mas, no geral, todas as linguagens de programação, tu não precisa botar lá begin transaction, ou commit no final, ou rollback. Elas geralmente têm, né, o componente que você vai usar para fazer o controle de banco de dados, o queira, como chamar, plugin, ou enfim, como queiram chamar isso aí. Geralmente vai ter lá um método, né? Iniciar transação, geralmente as linguagens botam lá start transaction, por exemplo, né? E você vai ter um comando para finalizar a transação, que seria o end transaction, close transaction, enfim, tem inúmeros nomes para isso, dependendo da linguagem de programação que você usar, ou plugin que você usar, enfim, tá?
Então, o que acontece? Você vai dar o início da tua transação, vai fazer os seus comandos que você tiver que fazer, e ao final vai dar o commit rollback. No geral, isso aqui sempre vai estar mais ou menos desta forma assim, falando na programação do mundo real, né? Você vai ter o início da transação e geralmente você vai ter um try, faz tudo o que tem que fazer. Perfeito, galera? Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar um pouco mais legível, né? Vai ter o teu try, vai ter o teu exception, eu que trabalho com Delphi, né? Enfim. E você vai ter mais ou menos isso aqui, né? Isso é o mundo real, galera. Tá? Perfeito? E isso aqui que você vai ter, tá? Então, no geral, é desta forma que você vai trabalhar na programação. Sempre vai ter um início de transação acompanhado por um tratamento de erro, onde se tudo der certo, dá commit, se algo der errado, dá rollback, tá? Como é que isso aqui funciona? O que que acontece? Vamos dizer aqui que eu tenho várias tabelas gravando. E lá pelas tantas eu tenho uma tabela delas ali que, digamos, tem um campo string, tá? String de 30, cabe 30 caracteres. E eu mandei 50 caracteres. Vai dar lá um overflow, por exemplo. Vai dar um erro de overflow. O que que vai acontecer? Vai cair no rollback, né? Na exception. E simplesmente a aplicação vai lançar uma exceção. Quando lançar a exceção, vai executar o rollback. E o banco de dados automaticamente vai desfazer tudo que estava ali fazendo, tá? Vai desfazer os updates, os inserts, tá? Vai desfazer, se eu der um delete em alguma coisa, ele vai voltar o dado, né? Vai desfazer o delete. Então, vai desfazer tudo automaticamente. Você não vai precisar fazer deletes, fazer updates com o estado anterior, refazer inserts de deletes que porventura você tenha feito. Tá? Isso não faz sentido algum, galera, tá? Então é mais ou menos dessa forma que funciona. Agora, onde que entra a chave estrangeira nisso aqui um pouco? Tá tudo muito junto aqui, vamos descer um pouquinho. A chave estrangeira aqui entra no seguinte ponto, por exemplo. É para evitar de eu ter filhos órfãos, tá, galera? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu estivesse gravando o cabeçalho do pedido e estivesse gravando o item, perfeito? Obviamente que se der um erro aqui, mesmo não tendo chave estrangeira, der um erro aqui dentro, numa situação dessas, tá? O rollback vai desfazer tudo, tá? A chave estrangeira não vai influenciar em nada nessa questão, tá? Porém, a chave estrangeira traz uma segurança maior pra gente. Então, por exemplo, assim, ó, estou gravando o pedido item, tá? Se ocorrer o erro no item, tá? Digamos que tem o valor do item lá e o valor veio nulo, não pode vir nulo, ou não pode vir zero, tem que ser maior que zero, tá? E eu lanço uma exceção disso, beleza, vai desfazer o cabeçalho. Mesmo não tem chave, não tem, né? Não tem essa questão. Agora, vamos dizer assim que eu não tenha chave estrangeira por algum motivo. Eu tô ali fazendo minha transação, mas por algum motivo eu não incluo o cabeçalho do pedido, né? Não incluo, tá? Não tô falando de um erro, eu tô falando que propositalmente ou sei lá, eu não incluo o cabeçalho do pedido. Porém, o item veio e ele vai incluir o item. O banco de dados vai entender como normal e vai incluir esse item no banco de dados. Aí você vai ter uma tabela lá de item que populou e uma tabela do cabeçalho que não populou. Você vai ter uma tabela órfã, um item órfão aí, tá? Se eu tenho a chave relacionada, né? Se eu tenho ela linkada entre as tabelas, o que que vai acontecer? Quando ele tá incluído o item, simplesmente vai lançar uma exceção, ó, não existe o pai, tem algo errado. E vai desfazer, vai cair lá na exceção, vai desfazer aquela transação, tá, galera? Então isso é básico para quem é programador, tá? Ah, eu não sou DBA, não tem nada a ver com DBA o que eu estou falando aqui, tá? Isso é básico para quem é desenvolvedor, porque todo desenvolvedor
vai trabalhar hoje com banco de dados, tá? Ah, não, mas eu faço aplicações let code, faço aplicações que não lidam com banco de dados. Beleza, existem aplicações que não lidam no banco de dados, mas no geral, a maioria das aplicações você vai fazer o teu SaaS lá, que hoje a moda é isso, você vai lidar com banco de dados, não tem como não lidar com banco de dados, então você tem que saber dessas coisas, tá, galera? Então eu acho que o que eu tinha para falar hoje é isso, é um videozinho mais curto, porque realmente isso me chamou muito a atenção, essa questão dessa discussão, tá? E galera, influencer é marqueteiro, influencer quer clique, tá? Então, vamos um pouquinho mais com calma, com menos, como se diz, emoção, tá? Porque nem tudo dá pra gente acreditar e tomar como verdade, beleza? Valeu aí, espero que tenham gostado do vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Valeu, fui!